Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, domingo, dia do Senhor, e eu estou aqui para compartilhar com os queridos uma panorâmica sobre a carta de Paulo aos Gálatas. E para dar início, eu quero ler apenas um verso, capítulo 5 de Gálatas, verso de número 1, que diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Vamos orar. Deus amado, Pai bendito, nesta manhã de domingo nós queremos tributar honra e glória ao Teu nome, queremos prestar um culto de adoração, de louvor ao Teu nome, por meio dessa videoaula. E quero pedir, ó Deus, que o Senhor venha visitar os nossos corações, ver se há algum caminho mau e perdoa-nos os nossos pecados. Queremos pedir ainda que o Teu Santo Espírito esteja aplicando aos nossos corações esta palavra, os ensinos que ela vai nos trazer. Eu quero pedir essas bênçãos ao Senhor, em meu favor, em favor daqueles que estão me assistindo, e eu quero pedir em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queremos começar dizendo que o apóstolo Paulo tinha evangelizado os Gálatas, que receberam o evangelho com alegria. Mas depois que Paulo cumpriu a sua viagem missionária e implantou aquelas igrejas naquela região, Paulo se ausentou da Galácia. E aí o que foi que aconteceu? Os mestres judaizantes subiram de Jerusalém para aquela região e começou a ensinar às igrejas locais, a introduzir um ensino dizendo que o cristianismo era um judaísmo melhorado, mas que para os cristãos gentios, eles precisavam também guardar a lei para serem salvos. Olha só. Isso está registrado em Atos 15, versos 1 e 5. Por isso, essa carta de Gálatas, ela é pertinente para a igreja contemporânea dos nossos dias. E um pouco polêmica também. Por quê? Porque, na realidade, ela é uma carta que nos livra de teologias opressivas, de salvação por intermédio de esforços humanos. E é o que nós estamos vendo nos nossos dias. Muitas das vezes ensinos, pregações, induzindo o homem a pensar que ele tem participação na sua salvação. E essa carta, ela vem trazer esse entendimento para nós, nos livrar desse tipo de teologia opressiva. Ela promove a unidade, a igualdade de todos os crentes dentro da igreja do Senhor Jesus. Possivelmente, Gálatas foi a primeira carta escrita por Paulo e, consequentemente, o primeiro livro canônico do Novo Testamento. Quero concordar com o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele diz que essa epístola é a carta magna da liberdade cristã. Ele diz também que ao lado de Romanos, ela é uma coluna, é um dos esteios da gloriosa doutrina da justificação pela fé. Isso está registrado em Romanos 3, verso de número 28. Bom, Lutero, por exemplo, deu início à reforma protestante com base na doutrina da justificação pela fé. Quando leu: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos 1, verso 17. Isso mudou a cabeça de Lutero. Isso mudou o pensamento de Lutero. Lutero chegou ao ponto de considerar a carta aos Gálatas o melhor livro da Bíblia. Ao longo da história, essa carta tem sido considerada o grito de guerra da reforma protestante. Bom, mas e a autoria da carta? Praticamente todos os estudiosos ao longo dos séculos defendem que o autor de Gálatas é o próprio apóstolo Paulo.
Bem, mas existem evidências? Que evidências internas nós temos? O nome de Paulo aparece na saudação que ele fez aos Gálatas, capítulo 1, verso de número 1. E no capítulo de número 6, ele termina falando do sofrimento do autor por amor a Cristo Jesus. Capítulo 6, verso 17. E que outras evidências externas nos afirmam ou nos dá essa condição de acreditar que o autor é Paulo? Bem, os pais da igreja, Irineu, Orígenes, Jerônimo e Pelágio, nos primeiros séculos difundiram amplamente que Paulo era o autor do livro de Gálatas. A quem foi escrita a carta? Ou essa carta? Paulo escreveu a carta para as igrejas da Galácia, capítulo 1, versos de número 2. Era lida em público, porque também era algo comum naquele tempo. Isso está registrado em 1 Tessalonicenses 5, versos 27, Colossenses 4, verso 16. Não é difícil a gente identificar o autor dessa carta, mas os destinatários não é tão simples assim. Gálatas é uma carta que Paulo escreveu a um grupo de igrejas. Gálatas, na verdade, pode significar uma região geográfica ou também étnica. O erudito bispo anglicano J.B. Lightfoot defende que essa missiva foi escrita aos gálatas étnicos do norte da Galácia. Mas esta posição foi rejeitada pelo erudito catedrático de Cambridge, Sir William Ramsay, que com base no livro de Atos, profunda investigação, estudos aprofundados, chegou à conclusão que essa carta foi escrita às igrejas do sul da Galácia, fundadas por Paulo e Barnabé, quando da sua primeira viagem missionária. Na ocasião, fundaram as igrejas em Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Atos, capítulo 13, do verso 13 a Atos 14, versículo de número 25, registra esses dados. Pois bem, mas quando foi escrita essa carta aos Gálatas? É outra indagação. Se a teoria for verdadeira, e se os destinatários foram os étnicos do norte, isso se deu no ano 55 depois de Cristo. Provavelmente Paulo está em Éfeso quando escreveu. Aqui também se configura essa questão de data e local, e para quem foi escrita essa carta, se é para os Gálatas do norte ou do sul, é que ela também se torna uma carta polêmica. Mas se a versão que for escrita às igrejas do sul, o fato se deu no ano 49 depois de Cristo. Ou seja, provavelmente depois do retorno dos missionários pioneiros, que foram a Antioquia da Síria, Atos 14, nos versos 26 e 27. Registra também esta passagem. Hernandes Dias Lopes subscreve esta teoria de que essa carta foi escrita às igrejas da Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, estabelecidas na primeira viagem missionária de Paulo e também de Barnabé. E eu quero dizer que eu faço coro com o reverendo Hernandes Dias Lopes, eu comungo deste pensamento. Mas quais os propósitos da carta aos Gálatas? Bom, é fato que existem discordâncias quanto à data e destinatários, isso é notório, mas voltando na história, isso pode nos ajudar a entender melhor o contexto. Antioquia era a terceira maior cidade do mundo conhecida daquela época. Era uma cidade cosmopolita. Ali residiam judeus cristãos e foi de lá pela primeira vez que os discípulos foram chamados cristãos. E aquela igreja local se tornou uma igreja multirracial. Atos 13, 1 vai registrar isso.
inclusive de onde saíram os missionários Barnabé e Saulo, que ao passarem pela Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, estabeleceram naquelas cidades as igrejas locais. Pois bem, constata-se que o verdadeiro evangelho que Paulo pregou a eles e que eles tinham aceitado alegremente, era o mesmo evangelho pregado pelos demais apóstolos, discípulos de Jesus. Capítulo 2, versos de 7 a 9. Bom, mas esse evangelho que Paulo tinha pregado aos Gálatas estava sofrendo distorções inaceitáveis. E quem estava fazendo isso? Os mestres judaizantes. Então, o objetivo da carta tinha esse sentido, de corrigir os erros que aqueles irmãos estavam querendo seguir, em falsos ensinos de mestres judaizantes. A carta aos Gálatas tinha características especiais também. Ela foi a carta mais apologética escrita pelo apóstolo Paulo. Logo depois de Paulo ter plantado aquelas igrejas, e por ele não estar na região da Galácia, vieram de Jerusalém os judaizantes e começaram a introduzir falsos ensinos entre os crentes gentios, ensinando, por exemplo, que para serem salvos teriam ou deveriam circuncidar-se. Amados, a primeira característica que nós podemos perceber: Paulo atacou sua frente de trabalho, defendendo seu apostolado e o seu ensino teológico, e ao fazer isso foi chamado por eles, pelos descontentes, de tagarela. Tais judaístas pertenciam a uma ala radical de judeus cristãos, que estavam conferindo, ou seja, dando à lei uma autoridade ou um peso maior do que o evangelho que foi pregado por Paulo. Atos 15, versos de 1 a 5. Segunda característica da carta: se a carta aos Gálatas foi escrita às igrejas do sul, ela deve ser a mais antiga missiva escrita por Paulo e também o livro canônico mais antigo do Novo Testamento, escrito logo após a primeira viagem missionária de Paulo. A terceira característica: essa carta aos Gálatas é considerada a carta magna da liberdade cristã. Gálatas mostra o caminho da liberdade. E assim Paulo admoestou seus filhos na fé para que não se submetessem de novo ao jugo da escravidão. Ou seja, não se submetessem, por exemplo, à circuncisão que estava sendo ensinada pelos judaizantes, vindo de Jerusalém, que foi o verso de número 5, verso de número 1 do capítulo 5, que nós lemos logo lá no início. Eles agora eram livres do jugo da lei e tinham a liberdade para escolher, sabe o quê? Serem servos de quem? De Cristo Jesus. 2 Timóteo 2, 9. Quarta característica que nós vemos nessa carta: é a carta mais rica em figura de linguagem, como, por exemplo, o olhar que fascina, capítulo 3, 1. O fermento, 5, 9. Função do aio, 3, 24. Ilustração do parto, 4, 19. O jugo, 5, 1. Competição esportiva, 5, 7. O escândalo ou pedra de tropeço, 5, 11. E a ferocidade dos animais selvagens, 5, 15. A colheita dos frutos, 5, 22 e 23. Estas metáforas demonstram o grande interesse do apóstolo e seu senso agudo de valorizar a linguagem metafórica de Gálatas. Bom, as principais ênfases da carta aos Gálatas. Concordo também com o reverendo Hernandes Dias Lopes quando ele declara que a liberdade cristã é o tema principal da carta aos Gálatas. A liberdade cristã é o tema principal
da carta aos Gálatas. E a ênfase maior, o foco de Paulo era tirar o fardo pesado que os arautos do legalismo e falsos mestres estavam colocando sobre as igrejas. Bom, ou seja, os Gálatas estavam se desviando das verdades do Evangelho e seguindo os mestres judaizantes que estavam invadindo e perturbando as igrejas. Gálatas é um tesouro inesgotável de verdades que coroam a fé cristã. E com base nessas verdades é que temos algumas ênfases. Nos capítulos 1 e 2, nos mostram que Paulo é o apóstolo da liberdade, enquanto os falsos mestres queriam aprisionar os cristãos gentios. Nos capítulos 3 e 4, a doutrina da liberdade. Nos capítulos 5 e 6, a vida de liberdade. Pois bem, estas são as ênfases da carta aos Gálatas. Já Guilhermo Hendrickson divide essa epístola em a origem do Evangelho, capítulos 1 e 2, a defesa do Evangelho, capítulos 3 e 4, e a aplicação do Evangelho, capítulos 5 e 6. Mas Paulo faz a sua divisão, ou a seguinte divisão: sua defesa pessoal, capítulos 1 e 2, defesa da teologia que pregava, capítulos 3 e 4, e defesa da ética cristã, capítulos 5 e 6. Bem, em primeiro lugar, Merrill Tenney disse que esta carta germinou a liberdade cristã e serviu para separar o cristianismo do judaísmo, ou seja, lançando uma carreira de conquistas no campo missionário. Em segundo lugar, a justificação pela fé. A carta aos Gálatas foi a base fundamental sobre a salvação exclusiva pela graça e que se tornou o tema principal da pregação dos reformadores. Paulo mostrou para os judaizantes que Abraão, um dos pais da fé, não foi justificado por obras da lei. Pelo contrário, Abraão foi justificado por fé. E isso foi-lhe imputado por justiça. Em outras palavras, Hernandes Dias Lopes afirma que a nossa salvação não se baseia naquilo que podemos ou fazemos para Deus, mas na obra redentora que Deus fez por nós em Cristo Jesus, ou por meio de Cristo Jesus. Ou seja, a salvação não é resultado de mérito humano, mas presente da graça divina que vem de Deus. Em terceiro lugar, a suficiência do sacrifício de Cristo. Os judaizantes eram sinergistas, eles associavam a salvação em parte pelas obras e em parte mediante a fé. Ou seja, eles faziam um sincretismo por meio da salvação, ou na salvação. Eles achavam que teria que ter parte de obras e parte de fé, para que a pessoa fosse salva. Bom, não podemos acrescentar nada à obra de Cristo, porque se acrescentarmos, estaremos invalidando o sacrifício de Jesus, do Cristo de Deus, na cruz do Calvário. A salvação não é um troféu que se ostenta, mas um presente que recebemos de graça, sem ter feito nada para recebê-lo. Em quarto lugar, a obra do Espírito Santo. Ou seja, a obra do Espírito Santo, a santificação, é um processo na vida do crente. Não é resultado de esforço da carne, mas da ação do Espírito Santo de Deus em nós. O poder para se andar em novidade de vida é obra do Espírito Santo. Para se tornar nova criatura, não vem de nós, não vem de dentro, mas vem do alto, vem do Espírito. Não de obras da lei,
mas do poder do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo de Jesus. Os crentes devem andar no Espírito. Capítulo 5, verso 16. Os crentes devem produzir fruto do Espírito. Capítulo 5, versos 22 e 23. Os crentes devem viver no Espírito. Capítulo 5, verso de número 25. Amém, queridos? Que Deus assim nos abençoe e que nós possamos nos preparar no decorrer desse dia, para logo mais a live do culto solene que prestaremos a Deus. Amém? Deus os abençoe, em nome de Jesus.